Amados ouvintes, é chegado o momento da palavra do Senhor. E a palavra que o Senhor propõe para nós, para este dia de hoje, para esta segunda-feira, se encontra em Lucas, capítulo de número 15, versículo de número 11 em diante, que diz o seguinte: Jesus continuou: certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, quero que o Senhor me dê a parte dos bens que me cabe. E o pai repartiu os bens entre eles. Passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo o que era seu, partiu para uma terra distante e lá desperdiçou todos os seus bens, vivendo de forma desenfreada. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. Então foi pedir trabalho a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos a fim de cuidar dos porcos. Ali, ele desejava alimentar-se das comidas dos porcos, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui estou morrendo de fome. Vou me arrumar, voltar para o meu pai e lhe dizer: Pai, pequei contra Deus e diante do Senhor. Já não sou digno de ser chamado de seu filho. Trate-me como um de seus trabalhadores. E arrumando-se, foi para o seu pai. Vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou, e compadecido dele, correndo, o abraçou e o beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra Deus e diante do Senhor. Já não sou digno de ser chamado de seu filho. O pai, porém, disse aos servos: tragam depressa a melhor roupa e vistam nele. Ponham um anel no dedo dele e sandálias nos pés. Tragam e matem um bezerro gordo. Vamos comer e festejar. Porque este meu filho estava morto e reviveu. Estava perdido e foi achado. E começaram a festejar. Queridos, percebam só o quanto essa parábola que Jesus conta, ela fala profundamente aos nossos corações. Essa parábola do filho pródigo, ela é uma das mensagens mais profundas e mais emocionantes ensinadas por Jesus Cristo. Mais do que a história de um filho rebelde, ela retrata o coração amoroso do Pai. Ela retrata o perigo de vivermos longe de Deus. Ela retrata também o poder do arrependimento. E ela retrata a alegria da restauração. Essa parábola mostra que ninguém, queridos, está longe demais para voltar para a presença de Deus. Vamos falar sobre o contexto dessa parábola. Jesus, quando disse essa parábola, ele estava cercado por pecadores, por publicanos, por pessoas rejeitadas pela sociedade. E os fariseus criticavam Jesus, porque ele se assentava com pecadores, porque ele os recebia. Então Jesus, ele conta na sequência 3 parábolas. Uma, a da ovelha perdida, outra da dracma perdida, e a terceira é essa, o filho pródigo. Todas elas, é interessante a gente ressaltar que elas possuem no seu interior a mesma mensagem, a mensagem que Deus busca por aquele que estava perdido. Amados, nós temos aqui nessa parábola 3 personagens. Nós temos o filho mais novo, nós temos o pai e nós temos o filho mais velho. E cada um deles revela para nós uma realidade espiritual. O filho mais novo, por exemplo, ele retrata a pessoa pecadora, que se encontra distante do Senhor, distante de Deus. A gente vê que no versículo 12, ele fala: Pai, me dá a parte da fazenda que me pertence.
Queridos, na cultura da época, pedir a herança antes da morte do pai era algo extremamente ofensivo. Na prática, é como se o filho estivesse dizendo para o seu pai: pai, eu quero as suas coisas, eu quero as suas posses, mas eu não quero a sua presença. Veja que forte isso, queridos. Esse filho representa quem? Esse filho representa as pessoas que querem as bênçãos de Deus, porém não querem compromisso com Deus. Elas querem proteção, elas querem provisão, milagres, prosperidades, porém elas rejeitam a obediência, rejeitam a santidade, rejeitam um relacionamento com o Pai. Queridos, no versículo 13 a gente vê que o filho parte para uma terra longínqua e ele vive de uma forma dissoluta, de uma forma descabida. O filho acreditava que estando longe da presença do Pai ele encontraria a felicidade. Mas, queridos, o pecado sempre ele vende prazer, porém ele entrega para nós destruição. O pecado ele promete liberdade, o pecado ele promete prazer, o pecado ele promete autonomia, porém o pecado produz vazio, produz escravidão, produz culpa e destruição espiritual em nossas vidas. Em Romanos capítulo 6, versículo 23, diz que o salário do pecado é a morte. Então nós vemos que o dinheiro deste filho acaba. Veio uma grande crise e o dinheiro acabou. Os amigos desapareceram e a fome chegou na vida dele. O filho foi parar entre porcos, queridos, o que é um símbolo de humilhação extrema para os judeus. Ele desejava comer inclusive a comida dos porcos. Veja, queridos, que toda a vida distante de Deus, ela nos leva ao vazio. Há pessoas, queridos, financeiramente até estáveis, socialmente até admiradas, aparentemente felizes, mas se encontram espiritualmente famintas. Nada neste mundo, queridos, consegue preencher o espaço que pertence a Deus em nossas vidas. Porém, nem tudo estava perdido na vida desse jovem. Esse jovem, a Bíblia diz no versículo 7 que ele, tornando a si, essa é uma das frases mais poderosas nessa parábola. O pecado faz a pessoa perder a consciência espiritual, queridos, mas o arrependimento ele começa quando alguém reconhece a sua condição miserável atual. O verdadeiro arrependimento, queridos, ele envolve, em primeiro lugar, reconhecer o pecado. Em segundo lugar, abandonar o orgulho. Em terceiro lugar, decidir voltar para Deus. E é isso que ele faz. O versículo 18 diz que ele se levanta. Ele fala assim: levantar-me-ei e irei ter com meu pai. Ele decide fazer isso. O filho não apenas ele sentiu remorso aqui, ele verdadeiramente ele tomou uma decisão. Remorso, queridos, ele é um sentimento de culpa que nós ficamos carregando na nossa mente. Porém, o arrependimento ele é diferente. O arrependimento produz dentro de nós o desejo por mudança. E nós nos movemos em direção a essa mudança. E o filho, ele volta. O filho volta para a casa do pai. E é aí que está o diferencial. Quantas pessoas querem voltar para a presença do pai, mas não vão. Não caminham. Porém, ele decidiu e ele foi. Ele deu um passo. E ele entende a sua situação atual de miséria, de pecado e de necessidade de perdão. Então ele vai em direção ao Pai. E o Pai, queridos, nessa parábola, ele representa Deus. Veja que quando o filho estava logo ao longe, o versículo 20 diz que ele, quando estava longe, ele avistou seu pai. E como o pai estava? O pai estava ali esperando. Isso revela para nós um Deus que não se esquece dos perdidos. Um Deus que não abandona aquele que caiu. Um Deus que continua esperando ao retorno de seus filhos. O pai, ele corre ao encontro do filho e o abraça.
Isso revela para nós a graça de Deus, a misericórdia de Deus e a compaixão de Deus para com todos nós. O filho, ele esperava uma condenação, mas ele encontrou um abraço de seu pai, o abraço da graça. E antes mesmo do filho terminar o discurso que ele havia preparado, o pai fala para ele, fala para seus servos: traga roupas novas para ele, coloque um anel no dedo e coloque sandálias em seus pés. Mas o que isso, afinal de contas, representa nessa parábola? A roupa, queridos, fala da restauração espiritual. O filho recebeu vestes novas. O anel representa a identidade recuperada. Ele havia recuperado a sua identidade de filho. E as sandálias falam da devolução da dignidade para aquele filho. Queridos, Deus, ele não apenas perdoa, ele também restaura nossas vidas. Em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17 diz que se alguém está em Cristo, nova criatura é. E por fim, há uma festa, a festa da salvação. O pai diz: porque este meu filho estava morto e reviveu. Queridos, o céu, ele celebra quando o pecador, ele se arrepende. A salvação, queridos, não se trata de uma religião, e sim voltarmos para a casa do Pai, estarmos na casa do Pai, permanecermos na casa do Pai. Há verdades bíblicas poderosas aqui nessa parábola, queridos. A primeira delas que eu quero compartilhar com vocês é que o pecado sempre nos afasta da presença de Deus, sempre nos afasta da casa do Pai. Ninguém cai de repente. O afastamento, ele começa dentro dos nossos corações. Uma outra verdade poderosa que a gente aprende aqui é que o pecado, ele promete muitas coisas, porém na verdade ele entrega miséria. O mundo oferece prazeres temporários, mas não consegue sustentar a nossa alma. Uma outra verdade que nós compreendemos aqui é que sempre existe um caminho de volta, queridos. Enquanto houver vida, enquanto você respirar, ainda existe uma graça de Deus disponível para a sua vida. Uma outra realidade que a gente aprende nessa parábola é que Deus ama restaurar vidas. O pai não recebeu o filho com acusação, pelo contrário, ele o recebeu com abraço, ele o recebeu com amor. E por fim, o céu, ele celebra o arrependimento. Cada alma salva, queridos irmãos, produz festa no céu. É como é dito no versículo 7, Lucas 15, versículo 7, há alegria no céu por um pecador que se arrepende. Talvez hoje há já pessoas que estão ouvindo essa ministração, essa palavra, que estejam afastadas de Deus. Talvez você se encontre ferido, decepcionado. Talvez você se encontre preso ao pecado, vivendo um vazio muito grande dentro de você que você não consegue preencher com nada. Mas essa parábola, queridos, prova que o Pai, ele continua esperando. Não importa o quão distante você foi, não importa quantos erros você tenha cometido, não importa quanto tempo você tem estado longe da casa do Pai, querido, a graça de Deus ainda alcança a sua vida. O filho pródigo, ele precisou tomar uma decisão. Ele disse: levantar-me-ei. E hoje Deus, ele continua chamando filhos de volta para casa. Em João capítulo 6, versículo 37 diz: o que vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. Jesus, querido irmão, querida irmã, ele continua recebendo, ele continua restaurando, ele continua perdoando, ele continua transformando vidas. Mas a pergunta é: você continuará em uma terra distante? Ou você tomará uma decisão, você se levantará e você se voltará, retornará para a casa do Pai? Pense bem, ainda há tempo. Ainda há tempo de você tomar uma decisão, a melhor decisão, que é estar na presença do Pai, amém? Quero neste momento fazer uma oração. Senhor nosso Deus e Pai,
Pai querido, Pai amado, neste momento, Senhor, eu quero interceder por cada ouvinte, Pai, que ouve essa programação. Senhor, o Senhor conhece aqueles que estão feridos, aqueles que estão afastados da fé, Senhor, aqueles que se encontram cansados espiritualmente e vivendo, Senhor, dias de vazio e de tristeza. Senhor, assim como o Pai, nesta parábola, ele esperava o retorno do seu filho, nós cremos que o Senhor continua olhando, Senhor, com amor, cada vida, Senhor, que se distanciou da Tua presença. Pai, eu te peço, no nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, que o Senhor visite aqueles, Senhor, que se perderam, aqueles que perderam a alegria espiritual, aqueles que se, Pai querido, Pai amado, aqueles que se sentem indignos, aqueles, Pai, que se encontram, Pai, que se sentem acusados, abandonados, sem forças para recomeçar. Senhor, que o Teu amor alcance corações, Pai, que se encontram feridos e machucados neste momento. Senhor, quebra todo orgulho, toda frieza espiritual, Senhor. Pai, quebra toda mentira, Pai, que tenta convencer cada um, Pai, que não tem saída, que não tem retorno. Pai, em nome do Senhor Jesus, traga de volta os Teus filhinhos que se afastaram. Senhor, restaura famílias. Senhor, cure relacionamentos. Senhor, reacenda a chama, meu Deus. Oh, Pai, reacenda a chama da fé, Pai, dentro do coração de cada um. Senhor, eu intercedo, Pai. Oh, meu Deus, pelos pais que oram por seus filhos. Oh, Pai, pelas mães que choram em silêncio, Pai. E por todos aqueles, Pai, que esperam o milagre dentro de suas casas, dentro de suas famílias. Pai, que haja reconciliação, que haja perdão, que haja transformação verdadeira na vida dos Teus filhinhos. Em nome do Senhor Jesus, Pai. Oh, Pai, que assim como o Pai recebeu o Filho com um forte abraço e com misericórdia, que cada ouvinte, Pai, que ouve neste momento essa oração, que sinta hoje, Pai, o Teu amor restaurador, que sinta a Tua graça renovadora, em nome do Senhor Jesus, Pai. Pai, nós declaramos vidas restauradas hoje. Nós declaramos lares sendo reconstruídos hoje. Nós declaramos, Pai, corações voltando para a Tua presença, meu Deus. É o que humildemente eu te peço neste momento de oração e te agradeço em nome do Senhor Jesus. Amém e graças a Deus.